Fala pessoal, professor Diego do RL Review para mais uma questão aqui com vocês. O tema de rinologia é um tema importante, que a mucocele dos seios paranasais é uma questão de prova de título relativamente recente, então vamos prestar atenção para a gente revisar mais a respeito desse tópico aqui. Então vamos lá ver a questão? Vamos lá aqui, ó. Então vamos lá. Sobre as mucoceles dos seios paranasais é correto afirmar: letra A, o seio maxilar é o mais acometido. Letra B, tem maior incidência em crianças. Letra C, são lesões expansivas que causam grande destruição óssea local e possuem risco de malignização de 10%. E letra D, os pacientes muitas vezes são assintomáticos e o diagnóstico é feito por achado de exame radiológico da região crâniofacial. Então, pessoal, vamos aproveitar a nossa questão para revisar aí alguns aspectos sobre mucocele dos seios paranasais. Beleza? Vamos lá, então. Vamos primeiramente definir a mucocele. Pessoal, mucocele é uma lesão benigna que é encapsulada, localizada na cavidade nasal, e é preenchida por muco. Tá aqui, ó, nossa definição é essa. Porém, a mucocele ela tem uma característica muito importante, que é o seu potencial de destruição local. Elas são lesões expansivas, localmente agressivas. E isso não acontece, pessoal, por conta de uma malignização dessa doença. Pelo contrário, a doença é totalmente benigna, ela não tem transformação maligna. Porém, ela causa reabsorção óssea onde ela está localizada. Então isso vai levar a uma destruição local muito grande. Mas vamos gravar esse conceito. A mucocele ela não é maligna, porém ela tem um comportamento altamente destrutivo pela reabsorção óssea que ela traz. Beleza? E quais são os seios paranasais mais acometidos? Pessoal, vamos gravar um mnemônico aqui para vocês. É o FEMIS. Mucocele é FEMIS, tá aqui, ó. Frontal é o F, é o seio mais acometido, 60 a 65% dos casos. Logo em seguida vem o etimoide, já com quase a metade, 20 a 30%. Em menor número de casos ainda o maxilar e raramente o esfenoide. Então, mucocele é FEMIS, então frontal, etimoide, maxilar e esfenoide. Beleza? Bom, e quais são as causas, pessoal? As causas são três principais causas que a gente tem que saber. Cirurgia nasal é a primeira, traumatismo de face e rinocinusite crônica. É isso que a gente tem que lembrar, tá bom? Vão ser as principais causas de mucocele dos seios paranasais. Epidemiologicamente, assim, não tem muito o que chama atenção, exceto que ela é bem rara em crianças. Então, quando a gente observa uma lesão expansiva na cavidade nasal, a mucocele ela não vai ser a nossa primeira hipótese diagnóstica. A gente deve investigar outras causas primeiro até do que considerar a mucocele, já que ela é rara em crianças. Vai ser mais comum em crianças quando há alguma patologia de base que interfira na fisiologia normal dos seios paranasais, como por exemplo a fibrose cística. Pode ser uma doença que leva à formação de mucoceles nessa região. Outro dado interessante que é proveniente de um estudo nigeriano é que ela é pouco frequente em negros. Não existe nenhuma explicação assim a princípio para isso, mas esse estudo nigeriano ele evidenciou que a mucocele em relação à prevalência em outros estudos de outras populações, ela é relativamente reduzida nessa população específica. E aí, pessoal, qual vai ser o quadro clínico desse paciente? Como a gente vai dar o diagnóstico da mucocele? Bom, pessoal, a gente vai associar, como tudo na medicina, o exame clínico, a clínica do paciente, com os exames complementares, que nesse caso vai ser fundamental para a gente. Então, como é que vai ser a evolução clínica desse paciente? É uma evolução clínica insidiosa, pessoal. Então, o cara, às vezes, toma uma pancada na face, por exemplo, e muito tempo depois ele vai começar a ter os sintomas relacionados à mucocele, né? Então não é um quadro clínico que costuma ser abrupto. Muitas vezes o paciente é até assintomático. Ele vai ter ali
alterações que se relacionam à expansão dessa mucocele onde ela está localizada. Então aqui, ó, cefaleia, exoftalmia e proptose, quando é uma mucocele frontal ou etimoidal, diplopia, quando pega ali alguma porção do nervo óptico, seja no etimoide, seja no esfenoide, obstrução nasal, quando ela está, né, num tamanho já mais avançado. Então vai depender da localização e do tamanho dessa mucocele. Em relação aos exames de imagem, a gente tem dois exames de imagem básicos, né? Tomografia e ressonância. A tomografia ela é melhor para ver erosão óssea. Então a gente vai ver quais ossos da face da cavidade nasal estão com um acometimento. Porém, a ressonância vai trazer a vantagem de avaliar muito melhor a invasão intracraniana ou invasão da órbita, como está ali na nossa figurinha. A gente vê que, em relação ao exame de baixo, a gente não consegue definir muito bem se a mucocele na tomografia aqui embaixo, se ela realmente de fato invade essa órbita. Mas na ressonância ali em cima a gente já visualiza que ela tem uma invasão tanto na intracraniana quanto na porção superior da órbita ali também. Beleza? Pessoal, tratamento é cirúrgico, não tem jeito. Tem que operar a mucocele. E a técnica cirúrgica, ao longo dos anos, ela evoluiu bastante. O que a gente faz atualmente? Basicamente é uma marsupialização endoscópica, pessoal. Você entra pela cavidade nasal, via endoscopia, no centro cirúrgico, e você abre a mucocele. Localiza ela e abre ela, marsupializa, é isso que significa o termo. Em geral, isso é o suficiente para o padrão de comportamento localmente agressivo ele cessar. E aí, a própria capa da mucocele serve como uma barreira para o osso que foi reabsorvido por ela. Então, você não precisa de outras intervenções. Para aquelas mucoceles que têm invasão franca de órbita ou intracraniana, a gente pode associar um acesso externo e vai variar conforme a localização dela. Belezinha? Revisado o tópico, vamos voltar para a nossa questão e a gente vai marcar a letra D. Os pacientes muitas vezes são assintomáticos e o diagnóstico é feito por achado de exame radiológico. Perfeito, é isso aí. Vários meses após o evento, após a cirurgia, após o trauma, o paciente vai começar seus sintomas. E o que está errado nas outras? Na letra A, o seio maxilar é o mais acometido? Não, mucocele é FEMIS. FEMIS, F de frontal, tá bom? Então, frontal é o mais acometido, maxilar é o terceiro lá na nossa casuística. Tem maior incidência em crianças, pelo contrário, ela é rara em crianças, a gente viu isso. Na letra C, ele fala que as lesões são expansivas e possuem um risco de malignização. Não, pessoal, não tem risco de malignização, é uma doença totalmente benigna, apesar do seu comportamento destrutivo localmente. Belezinha, pessoal? Espero que tenham gostado da nossa questão. Bons estudos e o URL Review está com vocês na busca pela essa aprovação na prova de título. Vamos juntos!